Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente Jesus pode responder suas orações. Não existe outro caminho para a salvação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de viver, pela Sua palavra, pelo alimento, pela Sua presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo, pois nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos e somente em Ti confiamos e somente Tu é o nosso Deus. Eu acredito que em todo momento de dificuldade, qualquer pessoa, ela vai procurar Deus. Ela vai. Isso daí é fato. Não é à toa que Jesus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não tem. Isso para mim é muito claro. Só que não existir outro caminho não quer dizer que algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, elas não vão tentar encontrar Deus em outras coisas. Eu posso acreditar no que eu quiser, só que eu estou conversando com coisas que não existem. Apenas Jesus pode não apenas ouvir, quanto responder às minhas orações. E no momento de tribulação, no momento muitas vezes que você sozinho, você não consegue, o seu coração ele está triste, as circunstâncias à sua volta, elas estão esmagando você, porque muitas vezes a gente fica impotente. Pega uma pessoa que às vezes uma pessoa da casa está doente, o que você pode fazer? Confiar no médico? Ah, legal. E se você não tem dinheiro, não tem recurso, depende de que alguém consiga alguma coisa para você. Você imagina esse estado de espera se ele não existisse Deus. Se eu não confiasse em Deus, como seria a minha vida hoje? A gente não tem nem ideia do tamanho do privilégio que é nós podermos encontrar Jesus, poder sentir a presença do Espírito Santo, porque sem isso não existe vida. Não existe vida. Lá em João 14, versículo 6, a palavra diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele já deixou uma coisa muito bem clara. É só através dele que nós podemos chegar ao Criador, chegar até Deus. Tem gente que não acredita em Deus? Eu era uma dessas pessoas. Realmente, eu não acreditava em Deus. Como era a minha vida nesse período que eu vivi sem acreditar em Deus? Uma pessoa triste. Uma pessoa que acreditava que a minha felicidade estava em outras pessoas e que a minha infelicidade era culpa de outras pessoas. Então eu vivia a vida com a minha régua, onde quando eu colocava a minha régua em alguém, eu atribuía as responsabilidades para aquela pessoa para que ela me servisse aos meus propósitos e aos meus interesses. Ai do meu pai ou da minha mãe se não fizesse o que eu queria. Eu ia vir fazer um inferno, olha a palavra, eu ia fazer um inferno. Ah, e quantas vezes nós dizemos, nossa, eu fiz um inferno na vida dele. Percebe que nós refletimos exatamente a imagem do mal na vida das pessoas. E como ficava o meu pai e a minha mãe nisso? Que estavam lá fazendo muitas vezes o melhor. Eu duvido um pai que faça um mal ou uma mãe conscientemente para um filho. Talvez possa desejar algumas coisas por inexperiência ou por medo de errar, porque eu também não conheço a história de outros pais e outras mães. Mas nós, enquanto filhos, muitas vezes somos um belo de uns filhos da pi, porque não dá. E aí a gente cresce aprendendo a ser essa criança birrenta, mimada. Claro que nem todas as pessoas são assim. Tem pessoas que elas já crescem mais perto de Deus ou crescem com a atitude do Senhor. Porque Deus ele já vem trabalhando e vem cuidando porque essa pessoa ela permite. Mas eu já me definia como uma pessoa que não acreditava em Deus. O que sobrava para mim? Quando uma pessoa morria, como que eu consolava aquela pessoa? Ah, ele vai virar um verme. Cara, não tinha o que falar. Não tinha esperança. Não tinha sentimento de eternidade. Para mim, a vida é o carpe diem, viver a vida. Então eu ia viver aproveitando todas as oportunidades que fossem possíveis, entendeu? Até me destruir, e tava tudo bem. Porque a vida é assim.
que prega? Momentos bons e momentos ruins. Não via momento bom nunca. Era momento ruim e bebida, momento ruim e festa, momento ruim e, sei lá, e tranqueiro o tempo todo. Então aí a minha busca era o quê? De encontrar alguém. O sentimento de amor, ele é nato de todas as pessoas, mas é o amor pelo Criador. Mas se eu não conheço o Criador, eu vou amar as pessoas, então vamos amar o que ele fez. E aí começa a história, né? Da gente querer modificar, encontrar pessoas onde eu acho que é bom para a vida dela, não quero saber se ela quer ou não, se ela suporta ou não, se ela consegue ou não, e eu vou enfiar a minha vida sobre a vida dessa pessoa e ela vai fazer o que eu quiser. Não, porque é assim que são os relacionamentos. Cara, tá tudo errado. O nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, ela se completa em Jesus. A vida da sua esposa, a vida do seu marido, a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu trabalho, de qualquer pessoa que seja viva, qualquer ser vivo precisa ter esse caminho e esse encontro com Jesus. Depois disso, nós podemos se encontrar enquanto pessoas e formar outras relações. Sem isso, é só sofrimento. Não é à toa que tantas pessoas vivem desilusões amorosas. Deus me fez para me amar, e a pessoa que eu amo não me ama, não me escolhe, nossa, é o fim do mundo. Para que eu vou estar vivo? Claro, você colocou uma pessoa no lugar de Deus, para que você vai estar vivo? Eu concordo, e o teu sentimento fala justamente isso. Se a gente escuta essas músicas sertanejas, é o tempo todo relatando pessoas que estão passando isso. Pessoas que sabem o nome de Deus. Oh, graças a Deus, daqui, Nossa Senhora, sabe. O nome sabe, mas entregou a vida para Jesus? Não entregou. Entregou a vida para quem? Entregou a vida para o mundo. E lá no mundo, o que existe nesse mundo que a gente vive hoje? Tem que começar a entender. Lá em 1 João 5:19, a palavra diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Opa, interessante essa informação. Nós somos de Deus, mas o lugar que nós vivemos não é de Deus. Apesar de Deus ter feito o mundo, ele está sobre o poder do maligno. E está escrito na palavra, não é uma coisa que eu estou inventando, não. Se você ler a Bíblia inteira, está aqui, está na palavra de Deus. Então nós não fazemos parte dessa vida, mas nós viemos a esse mundo para pregar as boas novas do reino de Deus. Faz mais sentido agora o Evangelho? O Evangelho é as boas novas do poder de Deus. Quando eu recebo as boas novas do poder de Deus, o céu se faz dentro de mim. Eu me torno luz num lugar que é trevas. E através da nossa mensagem, outras pessoas que aceitarem seguir esse caminho, receber essa mensagem, vão ganhar as mesmas características que nós temos. A mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma bondade e tudo aquilo que o Espírito Santo dá. A capacidade, a sabedoria, o domínio próprio, para que nós possamos passar por essa terra caída de forma digna. Não é o lugar que nós estamos que vai ser o problema, é quem nós somos nesse lugar, quem nós servimos. O Senhor diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Nossa, mas o que um cristão vai estar fazendo no vale da sombra da morte? Eu não sei. Eu sei que eu vou estar onde Deus quer que eu esteja. Eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Eu vou fazer aquilo que Deus espera que eu faça. E é isso. Ah, mas o outro tá morto. O outro nem sabe. Se ele tivesse amando de Deus, ele estaria junto comigo, mas como ele não tá, ele me combate. E aí nós vemos uma frase que às vezes a gente fala muito, nem Jesus agradou todo mundo. E como se o mundo que é do maligno, Jesus podia agradar a todo mundo? Se nós vivemos uma batalha espiritual que não é de carne e sangue, como é que nós podemos agradar a todo mundo? É uma batalha. Você acha que alguém vai pra batalha, vai lá dar flor pra pessoa? Você acha que alguém vai pra uma batalha? Ai, não, vamos nos abraçar, eu sou amor, eu sou Deus, não, eu sou amor. Cara, você é doido. Se Jesus fosse esse comportamento de maluco que muita gente da igreja acha que Deus é amor, Deus é amor. Você tá entendendo? Ele ama o pecador, não o pecado. E tem o diabo também, ele tá aí. Quem tá com o diabo não tá com Deus. Deus ama aqueles que estão com ele.
Exatamente, recebe. Vocês de Deus são escolhidos, vocês de Deus sabem quem eu sou, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Esse nós amamos, os outros. Por que Jesus expulsou os demônios para os porcos? Não, mas Jesus tinha que ter sentado, amar a pessoa, tinha que ter paciência. Não, tem que ter paciência. Cara, não tem paciência nenhuma. Você vai anunciar, a pessoa está em trevas, ela vai ver a luz. Ela pode chegar para perto de você. E essa luz que brilha é Cristo. Porque você saiu de Cristo, acabou a luz de você. Você está entendendo? Isso não é uma coisa que você conquista, como se fosse um carro que você compra e ele está na tua posse. Não. É uma coisa de oração. Não é à toa que Deus diz lá em Tessalonicenses, ore continuamente. Vigiem. Vigiem. Por que Deus fala isso? Porque a partir do momento que eu parar de orar, que eu parar de buscar, que eu parar de louvar, que eu parar de acreditar, que eu começar a ouvir o que o mundo tá falando e não o que Deus diz, acabou. O Espírito de Deus foi para longe de mim, eu vou começar a agir, me comportar do jeito que todo mundo se comporta. E vou achar normal ainda. Normal. Louco é quem vive o contrário. Louco é quem serve a Jesus. E lá em Coríntios 3, Paulo fala mesmo, o mundo vai achar que vocês são as pessoas mais loucas, porque aquilo que nos salva é loucura para o mundo. A cruz não é para nós, é loucura para o mundo, mas é para o mundo que fique no lugar dele. Se ele é do maligno, pode ficar aí, pode achar o que você quiser achar de mim. Não faço a menor questão. Aqueles que invejam a minha vida não entendem meu coração, porque eles desejam ter o que eu tenho, mas nunca serão o que eu sou. Porque somente com Deus nós podemos ser a diferença na vida de outras pessoas. E aí tem uma questão. Você acha que não tem alguém na tua vida, ou você não é a pessoa que está na vida de uma pessoa que muitas vezes está vivendo uma vida que não é a vida que Deus sonhou para ela? E como que eu sei disso? Porque é uma vida que a pessoa vem se destruindo todo dia. A vida que a pessoa sofre. Uma vida que a pessoa não tem um sorriso, que ela não consegue reconhecer o valor das coisas que ela tem e mais. Ainda ela fala mal, fala coisa desnecessária, vive de uma forma que envergonha o pai, que envergonha a mãe. Você entendeu? E é isso. E cabe a nós, através do exemplo da nossa vida, não sendo melhor que ninguém, mas sendo a imagem do Criador quando Ele está conosco. Que lá em Lucas 19, versículo 10, a palavra diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E justamente isso. Somente Jesus pode responder suas orações. Não existe outro caminho para a salvação. A partir do instante que eu oro, que eu não aguento mais a minha vida, que eu confesso os meus pecados, que eu reconheço que o mal está em mim e que eu tento fazer o bem e eu não consigo, mas eu oro com toda a fé, com todo o fervor e com toda a esperança para Jesus, Ele próprio vai vir me salvar e me buscar, porque eu me reconheci perdido. Quando eu falo da época que eu era ateu, eu me reconheço perdido. Quando eu vejo as coisas que eu fazia na vida de outras pessoas, e isso não tira a minha culpa, é porque eu estava perdido. Então talvez aquela pessoa que muitas vezes nós olhamos e não concordamos com nada, mas eu não posso lá impor. O dia que ela quiser, Jesus vai vir salvá-la. O dia que ela se reconhecer perdida. Mas tem gente que é orgulhosa demais, mentirosa demais, falsa demais, invejosa demais, e tudo que é demais não presta. Simples assim. Deus é equilíbrio. Essa ideia dos extremos. A única coisa demais que não faz mal é você acreditar, você defender as coisas que são certas, você respeitar e obedecer aquilo que Deus ensina, aquilo que é bom, aquilo que está na palavra. Isso não faz mal nenhum. Agora, o que o mundo impõe, o tempo todo a gente liga a TV e fica ouvindo essas pessoas que nós, de alguma forma, escolhemos, querer criar leis para impor coisas sobre nós, coisas que nós não concordamos. Cara, eu não sei se você tem noção do que tem acontecido no mundo lá fora. Do quanto uma pessoa que a gente escolhe tem o poder de destruir esse mundo, e eles estão aqui para destruir. Só que se a gente olha na palavra de Deus, em crônicas, em reis, a gente vai perceber que existiam que existiam reis que faziam aquilo que Deus queria, e a nação prosperava. Da mesma forma que tinham reis, que não faziam aquilo que eles queriam e acabava saindo tudo mal. Não foi à toa que foram mandados para a Babilônia. Não foi à toa que passaram por tanta dificuldade. Nós precisamos escolher as coisas certas.
Pensa numa coisa. Se a gente tem um país do lado nosso que chama Argentina, não gosto muito de ficar falando sobre vida, mas a gente precisa entender esse mundo, o que o mal faz nele, ele vem para destruir. Hoje nós precisamos de R$ 5,50 mais ou menos para comprar $1. Lá na Argentina você precisa de 350 para comprar $1. O dinheiro deles desvalorizou tanto, mas tanto que está nessa proporção. Para mim comprar um peso da Argentina, eu gasto 0,043 centavos para mim comprar um peso. Você sabe por que isso? Porque aqueles que governam nele jazem no maligno. Não são pessoas que defendem o que nós defendemos, que é a vida. Lá eles defendem aborto, defendem legalização de droga, defendem essa ideia de Estado que governa tudo, que manda. Você não tem liberdade para falar, você não tem liberdade para fazer. São obrigados a fazer o que os outros querem que você... Isso não funciona. Percebe que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E dentro disso, Deus deixa muito bem claro, aonde existe o Espírito Santo tem liberdade. E nós estamos vivendo numa era onde a opressão parece que é normal, que tem alguém querendo cuidar de você. E toda vez que Jesus tenta cuidar de você, você arruma uma desculpa para não ser cuidado. Então não tem mais, sabe, a dificuldade, se hoje você acha que está difícil, vai ficar muito mais difícil. Se você escolher errado, se você não escolher por aqueles que você pode escolher dentro dos valores que você tem. Eu não preciso gostar de uma pessoa que acredita na mesma coisa que eu, mas eu tenho um amor maior por Deus e um respeito maior por Deus. E eu sei que se o mundo é do maligno, a mídia é do maligno e o diabo ele vai querer ficar me convencendo. Muitas vezes você tem a capacidade de ler um jornal, de ler uma notícia ruim, mas não tem a capacidade de abrir uma Bíblia para ver o que Deus tem para falar com você, para você poder reconhecer aqueles que são dele. E uma árvore a gente reconhece pelos seus frutos. Não é roubando, não é enganando, não é matando bebezinho, não é querendo dar droga para pessoas que estão espiritualmente mortas, não é defendendo tráfico de droga, não é defendendo coisa errada. É o tempo todo defendendo. Tem países aí que estão quebrados. Países que o presidente precisou fugir. Talvez você precisasse se informar um pouco mais, para ter um pouquinho mais de discernimento. Que essa ideia, essa festa que você vive na sua cabeça aí, que só de reclamar, e deixa que os outros escolhem, porque eu não gosto disso. Foi pelos outros escolherem maus, escolherem o bandido, que Jesus foi crucificado. Tá escrito. E eu não estou defendendo ninguém. Eu quero que você pegue qualquer comportamento de qualquer pessoa na Bíblia. O que Deus fala? Vai lá em Coríntios 1,6 lá. Vê quem que não vai ter salvação. Ladrão, avarento, mentiroso, aqueles que militam por sexualidade. Então isso tem. Eu não vou condenar ninguém porque você tem tempo para se salvar e para mudar de vida. O arrependimento é para todo mundo. Mas eu não vou deixar me governar por pessoas que não acham isso errado. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembra que esse mundo é do maligno. Lembra sempre disso. Que o único que pode ouvir a tua oração é Jesus. Não adianta você pôr copo de água em cima de televisão. Não adianta achar taróloga, numeróloga e tudo que é óloga. Não adianta achar outro Deus que não tem o nome de Jesus. Você esquece. Não vai ser aqueles que acreditaram em Jesus que vão te salvar. Vai ser o próprio Jesus. Deixou muito bem claro, eu sou o caminho. E é isso. Quer mudança? Quer que a tua vida seja salva? Quer que Jesus venha te pegar porque se sente perdido? Já se sentiu perdido? É Ele. O dia que Ele chegar, você vai saber que Ele está na sua vida, que esse sentimento de perdido vai sumir. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa te dar sabedoria para entender essa mensagem e obediência para cumprir aquilo que o teu coração determina. Amém? Um bom dia.